chegaram os fariseus e perguntaram-lhe para pô-lo à prova, se era permitido ao homem repudiar a sua mulher. Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles então responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou então Jesus: foi devido à dureza do vosso coração, que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e por isso deixará o pai, a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos, então, fizeram perguntas sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhes: quem repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o marido e se casar com outro, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, os tempos mudam, mas a palavra de Deus não muda jamais. Está aqui a palavra do Senhor que vem dizer: casamento é uma vez só. Quando duas pessoas formam uma aliança com Deus, essa aliança é eterna. Aliás, a própria palavra de Deus diz: Deus jamais se esquece da aliança, né? Deus jamais se esquece. É por isso que hoje muitas pessoas às vezes têm até medo de casar-se na igreja, de assumir um compromisso, porque nós entramos numa era do descartável, da impressão de que nós não conseguimos mais fazer compromissos para a vida toda. Olha, quem ama de verdade é capaz de fazer um compromisso diante do altar e para a vida toda. Eu creio nisso. É claro que muitas pessoas vivem um casamento talvez até fracassado, mas talvez esse fracasso signifique essa falta de buscar em Deus, porque nós não conseguimos viver a vida toda ao lado de uma pessoa se não é um casamento pautado nessa luz do Espírito Santo, através do respeito, da compreensão, da fidelidade. Agora, a separação é inadmissível para a palavra de Deus. De fato que, quando o casamento é falso, a igreja pode declarar, então, que esse casamento é nulo, se a pessoa conseguir provar que o casamento é falso. Agora, porém, se existiu o casamento, se houve o desejo de casar-se, a consciência mínima do que era um casamento, se houve ali aquele sim, o consentimento, o casamento é para sempre. Não separa, pois, o homem que Deus uniu, diz a palavra. Então Jesus propõe aqui essa visão positiva sobre o casamento. O ser humano é capaz de um sim definitivo para a vida toda. Agora, em Deus, a gente precisa a cada dia renovar os nossos propósitos. Ô Senhor, nos renova e nos faz entender sobre esse sacramento do matrimônio, Senhor. Quantas pessoas só morando juntas, quantas pessoas ainda não selaram esse compromisso diante de Ti, e quantas pessoas que o casamento foi um fracasso. Eu peço por elas, porque os filhos não podem seguir o mau exemplo dos pais, que eles possam pensar duas vezes se erraram no passado. Que Deus Eterno Todo-Poderoso, pela imposição das minhas mãos, restaure o teu casamento, reaviva a chama do Espírito Santo que está em você, para que você possa viver essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus quiser, amanhã é sábado. Evangelho do dia para você. Fique na paz.